estamos de volta com o programa Brasil Cristão, estamos ao vivo aqui. O nosso programa de hoje propõe um tema muito importante para a nossa vida. Ansiedade, o mal do século. Mas é um mal que pode ser combatido e pode ser, sim, muito minimizado na nossa vida, né? Aí a gente falou no bloco anterior que iríamos voltar perguntando para o Rodrigo, né? Rodrigo, primeira coisa, a pessoa nasce ansiosa? A gente tem uma ansiedade inata? E é saudável que nós tenhamos, né, Rosário? Porque assim, a ansiedade nos ajuda naturalmente, né, a fazer um bom planejamento, nos ajuda a ter uma motivação para realizar alguma coisa, inclusive poder lá colocar isso numa perspectiva de tempo dentro do realizável, né, do tangível, do mensurável. Quando essa ansiedade passa a ser uma preocupação e passa a ser muito frequente, gerar dor e sofrimento, nós temos alguma coisa para olhar juntos no consultório. Antes disso virar uma dor, nós não consideramos a ansiedade um problema. Mas quando ela passa a ser uma dor, é algo natural. Quando passa a ser uma dor, e nós temos alguma coisa para trabalhar. Você tem uma dor aí no seu coração que pode ser considerada uma ansiedade exagerada? Então, entre em contato conosco, aproveita esse profissional da saúde que é aliado à fé, né, Rodrigo? Com certeza, né, aliado à fé, e nós podemos ajudar você. Nós queremos ajudar você, né? Então, a gente partiu desse princípio. Então, nós temos uma ansiedade inata que é boa. Sim, uma ansiedade saudável. Quais os sintomas que a gente detecta numa pessoa que está com ansiedade prejudicial, uma ansiedade não saudável? Tá. Então, existem alguns sintomas que são muito básicos de ansiedade. Assim, alguns sintomas físicos, por exemplo, como sudorese extrema nas mãos, taquicardia, essa sensação... a pessoa está com a mão trêmula, lá de suor. Essa sudorese intensa, coração acelerado. Parece uma arritmia. Pode parecer, inclusive, sugerir psicologicamente que existe um problema lá muito cardíaco. grave. Isso. E aí nós vamos analisando níveis de ansiedade. Então, pessoas que têm uma ansiedade muito elevada, algumas vezes evoluem para um quadro de pânico. E aí nós vemos pessoas sofrendo sem um motivo evidente, sem um gatilho evidente, a iminência de uma morte repentina. O relato dessa dor é imensa, né? Então, a pessoa que não sabe o que está acontecendo consigo mesma e sente sintomas, boca seca e uma série de outros sintomas psicológicos, físicos, emocionais, preocupações extremas. Não dormir. Não dormir, então problemas relacionados a sono, alteração de apetite, ou come demais, ou inapetência. Nós temos uma série de sintomas que são indicadores de que alguma coisa não está indo bem. Agora sim, nós psicólogos, nós damos muita ênfase em alguns aspectos. Quando eu falo assim, olha, algumas pessoas vêm para nós cheias de dor, e nesse sentido, quando a preocupação está no futuro, nós entendemos que essa pessoa está ansiosa. Então, geralmente, o futuro do ansioso que vem para um consultório é um futuro catastrófico. Vai dar tudo errado na cabeça dele, assim, é uma iminência de alguma coisa. Só tem coisa negativa. Muitas coisas negativas. E aí, eu acho que para nós é muito interessante pensar que alguns estudos apontam, por exemplo, eu acho que para quem está em casa é interessante saber que cerca de 98% dos nossos maiores medos jamais acontecerão. Então, existem pesquisas que apontam que os nossos maiores medos nunca acontecerão. Isso é o famoso sofrer por antecedência, né? É o famoso criar uma realidade negativa na mente que jamais acontecerá na realidade. Nem existe, né? Só que se nós pensamos que existe, Rosário, sabe o que acontece? Para nós existe. Então nós sentimos como se fosse verdade, nós nos comportamos como se fosse verdade e nós pensamos e criamos imagens muito negativas na cabeça. Por isso a gente não pode chegar e ser agressivo com uma pessoa que está vivendo essa dor, né? Ela está vivendo essa dor real. Essa dor é real, ela não é uma coisa que não dói, né?
de maneira verdade. alguma. É uma dor como qualquer outra. E aí, se a gente chega... Normalmente, quem está vivendo com essa pessoa tem dificuldades, não tem? Muitas, porque parece irracional e de fato Porque a gente fala para a pessoa, olha, não vai acontecer. Mas a pessoa dentro dela tem essa dor real, né? Sim, e para ela, de fato, irá acontecer, porque todas as manifestações sintomatológicas ali daquela doença, daquela patologia, estão presentes. Então, é muito difícil dizer e para um outro e explicar para o outro o que está acontecendo dentro dele, né? Só ele pode dizer isso. E aí, quando a pessoa... E quando a pessoa aceita um tratamento, ela vai e tem um acompanhamento que você já conta pra gente já. Mas e quando a pessoa não aceita um tratamento, Rodrigo? Olha, Rosário, é muito desafiante ajudar alguém que não aceita um tratamento, porque nós partimos do pressuposto, principalmente no trabalho clínico, de que um trabalho clínico só acontece na iminência do indivíduo estar deliberadamente ali, querer estar presente. Né? Pois é, porque assim, pessoas que estão doentes e não se tratam começam a afetar outras pessoas à sua volta. Sim, porque é difícil conviver com essa pessoa. Sim, e assim, todos nós em algum momento, por algum motivo, imaginamos ser capazes de resolvermos sozinhos os nossos problemas. E está tudo bem, nós vamos lá e temos que ter um limite para isso. Tá bom, até que ponto eu vou sozinho? Porque passando disso, quando o meu problema começa a afetar as outras pessoas, isso é um aspecto muito relacionado ao egoísmo e à autossuficiência. Então, algumas pessoas têm mesmo... Que é pecado. É pecado por esse ponto de vista, mas é um comportamento muito infantil. É um comportamento também que não me leva ao bem e faz com que as pessoas ao meu redor também caminhem mal, né? Ou sofram com isso também. Então, assim, é interessante dizer que existe um tratamento para qualquer condição patológica, inclusive para ansiedade. Hoje, a tecnologia disponível para isso é muito mais avançada do que algum tempo atrás, não só em relação à medicação, mas a técnicas dentro da própria psicoterapia. Então, assim, é totalmente possível, realizável, desde que a pessoa dê um passo. Isso é muito, muito importante. Olha, nós temos bastante participações pelo Facebook, daqui a pouco a gente já vai colocar algumas participações aqui. Você vê como é complexa a coisa, mas eu diria que ao mesmo tempo é fácil de resolver se a gente der o passo, né? Se der o passo, né, Rodrigo? Se for em busca, né? Tanto do espiritual quanto do físico, não é? Pois é, e aí voltando um pouquinho para a questão da espiritualidade, o quanto é importante para nós compreendermos o livre-arbítrio, né? Nesse sentido de como que nós conduzimos ou desejamos conduzir a nossa própria vida. Então, existem algumas pessoas que vão precisar passar por dores significativas antes de pedir ajuda. E isso é uma condição... Até detectar que ela não pode ir sozinha mais, né? Isso é uma condição humana. Então, assim, algumas pessoas aprendem pela dor, né? E também nós aprendemos de muitas maneiras na vida, mas algumas pessoas vão precisar experimentar um pouco da dor antes de levantar a mão e pedir ajuda. Então, isso nós vemos no consultório, isso é muito claro para nós. Até é bom algo preventivo, né? A gente precisa sempre de ajuda, né? Todos precisamos de ajuda, né? Pois é. E é assim, ainda hoje nós não recebemos essa educação nas escolas, né? Não. Sobre inteligência emocional, sobre questões básicas relacionadas à saúde mental. Então, isso não é um tema recorrente e nós não nos apropriamos disso na nossa formação. Então, é importante que hoje, né, com o número de informação que nós temos e o acesso à informação, que fique muito claro para todos nós que, mais uma vez, né, não precisa insistir muito nessa dor. E às vezes a gente pede ajuda para quem não tem a menor condição de nos ajudar. E quando eu digo que tem a menor condição de nos ajudar, e quando eu digo a menor condição de nos ajudar, eu digo às vezes de pessoas muito próximas a nós, que não têm o conhecimento necessário, que às vezes julgam a nossa dor pelos parâmetros dela. E nós somos tão diferentes uns dos outros, né? Pois é, às vezes a gente vai pedir ajuda para um pai, para uma mãe, para um esposo, para uma esposa, para um filho, para um tio, para um parente, para um amigo, com um colega de trabalho, né? Um amigo do trabalho. E às vezes aquela pessoa querendo ajudar, mas não tem condições, né? Às vezes tem condições de falar da própria experiência pessoal. E isso é muito rico.
para ela, não para outra. É Porque às vezes a outra verdade. tem um funcionamento totalmente diferente. E assim, nessa dúvida, né, procure ler a respeito, tecnicamente a respeito disso, ou procurar a ajuda de um profissional. Olha, eu estava perguntando aqui para o Rodrigo no intervalo o seguinte: nós vemos que no testemunho ilustrado, a nossa amiga do testemunho, ela tomava um remédio que dizia que não estava, que só estava piorando. Aí ela partiu para a novena das mãos ensanguentadas. A gente até colocou essa hipótese, né? Ou o remédio estava errado, ou não sei o que estava acontecendo, Sim. né? Mas aí eu perguntei fiz a seguinte pergunta para o Rodrigo. Muitos dos seus pacientes, das pessoas que chegam lá, sem o remédio, só com a terapia, com a conversa, já se sentem melhores e já vão voltando para uma vida normal? Essa é a pergunta. Sim, a própria terapia, ela tem um componente ansiolítico e um componente antidepressivo. Nós Olha que estamos legal, falando sobre gente. É isso, bom né? a gente entender isso. Fala isso de Muito. novo, Rodrigo. Então, toda terapia tem um componente ansiolítico e um componente antidepressivo. Então, uma relação terapêutica é uma relação positiva e saudável. E quando o indivíduo aprende a estabelecer uma relação positiva e saudável com o outro, ele aprende a estabelecer uma relação Obrigada. positiva e saudável consigo mesmo. Então, esse aprendizado é um aprendizado de novas habilidades. Novas habilidades para questões novas ou antigas. Então, quando nós lidamos com questões antigas de uma forma nova, nós resolvemos essa questão. Então, no consultório, o consultório é um campo de aprendizado. Então, Olha, isso é muito legal. Que coisa importante que você acaba de dizer agora. Algo que no passado me feriu muito, eu trago essa dor, né? Eu trago essa chaga dentro de mim, e aí eu resolvo na terapia de uma forma nova, né? Exatamente, porque se os recursos que eu tenho internos até esse momento não me ajudaram a resolver uma questão mais atual ou antiga, provavelmente eu vou ter que recorrer a outros recursos. E esse recurso vem de uma cabeça, de um coração, de uma amizade que está vendo agora a minha vida sob outro prisma, né, Rodrigo? Exatamente, é como uma lente, é como um óculos com uma lente nova, assim. Então, aprender novas habilidades, e nós aprendemos várias coisas todos os dias só de olhar. Dentro da psicoterapia, é algo muito específico voltado para aquela dor, para aquele indivíduo. Então, isso é muito importante, porque uma terapia é alguma coisa que olha para um ponto específico, não só de uma maneira racional, mas como você falou, de maneira afetiva também. E isso traz um feedback muito positivo. Nós estamos aprendendo coisas maravilhosas aqui que podem nos ajudar. Nós temos a participação aqui, por exemplo, da Francisca Bose. Ela disse o seguinte: peço orações pela minha filha que sofre muito com ansiedade, que culminou em depressão. Trata há mais de 1 ano e ainda não está bem. O que você diria para a Francisca sobre a filha dela, Rodrigo? Que assim, a primeira coisa é que bom que ela está em tratamento, porque é um tratamento e cada um aprende num tempo. Né? Eu não sei qual é o tratamento específico que ela está fazendo. Que a filha da Francisca está fazendo, né? Exatamente, mas assim, o mais importante é estar em contato com profissionais competentes que tenham capacidade de ajudar essa garota ou essa mulher. E nesse sentido, acho que é o que dá para fazer nesse momento, é manter-se em tratamento e continuar, né, buscando novas informações com o próprio profissional, né, ou com outros profissionais, para ter até um novo diagnóstico. Eu acho que a ideia mesmo é entender que assim, um tratamento eficaz é um tratamento que contempla psicoterapia e medicação, além de outras atividades, às vezes com caráter filosófico e espiritual. Eu sou muito veemente ao colocar algo nesse sentido, porque assim, a ciência ela não dá conta de todas as coisas. Nós entendemos que a fé é algo muito relevante, muito importante.
Então, por isso que eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Então, aliar a ciência à fé, né? Porque nós sabemos que temos um Deus, que tem um plano de amor para a gente, que tem uma divina vontade voltada para o nosso bem, né? E que Ele só quer o nosso bem, né, Rodrigo? Também. E usa da ciência e dos profissionais para poder nos conduzir, né? Olha, tem uma questão muito interessante aqui para você, para mim, para todos nós. A Iracélia Ormenese Prado. Obrigada, viu, Iracélia, pela sua participação, também a Francisca Bose. Eu gostaria, meu marido, ela quer uma ajuda. Meu marido teve AVC e tem uma ansiedade muito grande, mesmo tomando remédios há 4 anos. Por causa do AVC, por causa da situação. O que você diz aí para a nossa amiga Iracélia, para o esposo dela? Eu acho que as medicações por si só medicações, isso se torna um tanto quanto ineficaz. Então vamos falar. Rodrigo, eu peço para você que fale para os olhinhos da Iracélia lá. Iracélia, é para você, meu bem. Para você. Iracélia, se forem apenas medicações, eu preciso dizer para você que o seu marido ele está sem o respaldo necessário para que ele possa reagir ainda melhor ao que aconteceu com ele. Então, eu imagino o que está acontecendo na cabeça dele e, assim, quais são as limitações que esse AVC causou na vida dele e de vocês. Então, talvez você queira pedir a ajuda de profissionais da área da psicologia para poderem ajudar não só você a entender como ajudar cada vez mais o teu marido, mas o seu marido, não só a compreender, a lidar e a aceitar o que é a condição atual dele. Então, se for só medicação, não vai ser o suficiente mesmo, tá? Então ele está sofrendo há 4 anos e precisa dessa relação terapêutica, né? Que vai fazer com que até o remédio tenha um desenvolvimento melhor, não é? Então, pois é, eu não sei quais são e como ele foi afetado por esse AVC. Pois é. Então, sim, existe uma série de informações que nós não temos aqui, mas eu não acredito que essa seja uma dor só dele. Agora, já há 4 anos, é uma dor dela também. É uma dor dela, porque ela que entrou em contato conosco. Isso. E você vê, tá? Muito. E assim, é curioso isso, porque se a gente voltar um pouquinho na história das relações humanas, uma relação de uma mãe ansiosa com uma criança ansiosa, uma mãe ansiosa deixa a criança ansiosa. Então, assim, dependendo do comportamento de um cuidador, né? Se um cuidador tiver uma ansiedade muito grande, a pessoa que está sendo cuidada também sentirá ansiedade. Então, assim, nós precisamos entender um pouquinho mais. Nossa. Aí, bom, tem meus contatos, a Iracélia pode me ligar. Iracélia, e Francisca, e Maria Aparecida, e Celeste Machado, e Arli Ribeiro, todos os que entraram em contato conosco aqui, tem muitas participações. Eu sugiro que vocês entrem em contato também com o Rodrigo Lazzarini, né? A gente já viu aí, Facebook Rodrigo Lazzarini, com 2 Zs, né? Psicólogo Rodrigo Lazzarini, no Facebook Rodrigo Lazzarini, psicólogo clínico, e no Instagram Rodrigo Lazzarini, psicólogo. Olha, e a gente vai ter ajuda e tem ajuda nesse sentido, né? Antes do intervalo, eu só queria fazer mais uma perguntazinha, acho que dá tempo, né, diretor, né, Fernando? Dá para a gente fazer. A ansiedade, ela pode ser confundida com outra doença? Olha, a ansiedade ela é muito específica, assim, ela tem sintomas muito específicos. O que acontece é o seguinte, se uma pessoa muito ansiosa vai com palpitações por um pronto-socorro, se a pessoa que está lá e o seu profissional não fizer as avaliações necessárias, os exames necessários, pode ser que essa pessoa imagine, através de um exame simples, que essa pessoa está tendo um ataque cardíaco. Alguma coisa nesse sentido. Ela pode, sim, ser confundida nesse contexto, né? Então, algumas pessoas confundem muito, por exemplo, uma crise de pânico com um ataque cardíaco também, alguma coisa nesse sentido. Porque os sintomas são parecidos, né? São parecidos e o relato dos sintomas pela pessoa que está em sofrimento ali pressupõe uma série de fantasias que, quando narradas para um outro ser humano, essa outra pessoa pode confundir também. E que para ela é muito real, né? Que causa muita dor, né? E está acontecendo. Nossa. Então, a gente está entendendo um pouco do mecanismo da ansiedade, né? Eu
convido você a ligar nesse intervalo agora. Não deixa para ligar muito no final do programa, porque não dá tempo. Nós vamos rezar também no final do programa, né, Rodrigo? Vamos. Então, manda sua intenção agora, suas perguntas, seu testemunho. Eu vou partilhar o testemunho já também, um testemunho lindo que chegou. E a gente vai para esse intervalo e já volta com o nosso tema de hoje, ansiedade, o mal do século, tá bom? Até já! Na coluna deste mês, Padre Air nos conta uma história sobre aprendizado e como manter o coração aberto para novos conhecimentos. Confira!